Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @LaMezclaPodcast, para enterarte de todas as novidades. Meu nome é Miriam Soares e hoje vamos gravar com João Vicente Ribas. Ele é jornalista cultural, professor na Universidade de Passo Fundo e apresentador do programa de rádio Canciones para Despertar em Latinoamérica, da rádio UPF. Seja bem-vindo, João. Olá, Miriam. Prazer estar aqui participando do teu podcast. Seja muito bem-vindo. Bom, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui dessa entrevista é que você tem uma tese de doutorado especificamente sobre Jorge Drexler e Vitor Ramil, e eu acho isso maravilhoso, fantástico, incrível. Então, me conta um pouco sobre o seu doutorado. Legal. Então, a pesquisa de doutorado, a gente fica no mínimo 4 anos, né, dedicado a um tema, e eu me dediquei a um tema que também acho fantástico. Foi um privilégio, enfim, com bolsa CAPES, né, depois com bolsa CNPq, com financiamento do governo brasileiro para estudar e produzir ciência sobre um universo, né, que às vezes é um pouco até fica de lado, né, na pesquisa acadêmica, por não ser considerado muito nobre, né? Por exemplo, a canção, né? Quando a gente fala de literatura, por exemplo, né, essa área de pesquisa de canção é muito nova, né? Está se legitimando aos poucos nos últimos anos, né? O que se faz muito na área da literatura é pesquisar os grandes clássicos escritos, né, e que circulam em livro. E por outro lado, né, falei em literatura porque talvez seja um universo mais próximo, né, de a gente entender assim como é que funciona a consagração das obras culturais. Mas eu, na verdade, não fiz doutorado em literatura nem em música. Fiz doutorado em comunicação, afinal, sou jornalista e trago então uma outra visada sobre esse tema, né, que, claro, bebe do conhecimento musical, bebe do conhecimento literário, mas a minha tese, né, afinal de contas a gente produz uma tese no doutorado, que está defendendo, né, toda uma perspectiva de compreender de uma forma mais completa essa canção contemporânea produzida hoje na América Latina e que tem dois expoentes, Jorge Drexler e Vitor Ramil. Né? Além de entender as letras, de entender as sonoridades, eu procuro entender a circulação dessas músicas, né? Todos os sentidos que estão conectados com o contexto onde essas músicas circulam. Então, proponho aí toda uma questão até metodológica de análise de canção para entender o circuito da canção contemporânea latino-americana. Eu defendi em 2019 essa tese. E aí, desde então, venho publicando alguns artigos. Não, por enquanto, não pretendo publicar, não devo publicar ela completa, mas alguns artigos e alguns resultados, né, que vão saindo aos poucos. Já tem alguns publicados. E como que você começou a se interessar pela música em geral e, sobretudo, pela música do Sul? Aliás, música do Sul é um termo adequado? Olha, eu não trabalhei exatamente com essa ideia, mas eu vejo que é uma ideia que circula bastante. Tem muitos artistas novos, principalmente no Rio Grande do Sul, que utilizam essa forma de qualificar a sua própria música, dizer que é uma música do Sul. E eu compreendo, assim, nunca pesquisei a fundo isso, mas observando, né, acabo compreendendo que esses artistas querem se diferenciar de outros estilos, de outros gêneros, e aí eles dizem que fazem música do Sul. Por exemplo, para se diferenciar do tradicionalismo, do nativismo, que são movimentos e estilos bem arraigados aqui no sul do país, que tem uma ligação muito forte, né, e normativa com os ritmos e os folclores, né, da região. Então, artistas que querem fazer alguma referência, assim, a um regionalismo, mas não querem ser associados a esses movimentos que têm um histórico, eles falam mais genericamente, parece. Ah, eu faço música do Sul.
Mas eu acabei na tese chegando, né, a uma conclusão assim de usar um termo para qualificar esses artistas como George Drexler e Victor Ramil, como artistas que são cancionistas e que né, acabam circulando dentro de um contexto latino-americano e fazem referência a essa América Latina na sua música. Sempre tem um pé muito fincado no local, que às vezes o local não é nem o país, mas é a cidade onde eles nasceram, a cidade onde eles moram. E, claro, toda uma circulação transnacional e que bebe muito, né, dos sedimentos da cultura e da canção latino-americana. Para a parte histórica, pode lembrar aí canto popular, a Nueva Canción, todo um grande movimento de produção de canção de autor que permeou os anos 60 e 70, e que tem uma ligação política super interessante, né? Muito importante, inclusive. Né? E aí a gente vai para nomes como Vitor Hara, no Chile, Mercedes Sosa, Violeta Parra, uma série de cancionistas, intérpretes que investem na canção também como um instrumento de conscientização também, né? E como é que você começou a se interessar pela música em geral e especificamente por esse tipo de música? Ah, claro. Bom, eu sempre gostei de muitos estilos de música, mas sempre acompanhei muito de perto os cancionistas, já usando o termo, né? Os cancionistas que cantam o lugar onde eu vivo, né? Acho que eu entendo um pouco assim. É um pouco difícil de identificar exatamente como gênero musical, né? Ah, não, são os cancionistas que tocam reggae. Ah, são os cancionistas que tocam rock, tocam blues. Não, eles tocam um pouco de tudo e a essência, né? O mais importante não é o ritmo, não é o gênero musical exatamente, como a gente está acostumado a designar. É aquele investimento, né? Do cantor que canta suas próprias canções, normalmente se acompanha tocando um violão. E o Vitor Ramil é um que eu sempre acompanhei desde há muito tempo. Outros aqui no Rio Grande do Sul, como Antônio Villerroy, Bebeto Alves, Gelson Oliveira, Adriana Defente, artistas que sempre chamaram muito a minha atenção e que sempre andaram muito assim por fora, né, do mainstream, sempre procurando e propondo soluções e alternativas para conseguir encontrar o seu público, já que não é uma produção que tem uma aderência imediata, né, com o contexto midiático, né? Então sempre fazendo financiamento coletivo desde os anos 80, né, lançando LP, vendendo bônus, né, os primórdios do financiamento coletivo, e mais na atualidade fazendo financiamento coletivo via internet, né, que a gente veio a chamar de crowdfunding. Enfim, sempre também tendo uma receptividade bem positiva da crítica, né, valorando esses trabalhos. Então, quando fui então pesquisar, né, e propor um projeto de tese para o doutorado, eu vi que ali, né, nesse universo tinha assim uma riqueza e um interesse que eu podia explorar durante aqueles 4 anos e que eu acabei, né, no processo mudando um pouco, né, essa visada, porque se o interesse parte desses artistas que eu citei aqui, que estão muito próximos, que são do Rio Grande do Sul, que cantam as cidades aqui onde eu vivo, eu acabei na tese trazendo uma compreensão um pouco mais ampla, né, falando em América Latina e agregando um artista de outro país, que é o George Drexler. Mas justamente por entender que eles têm uma afinidade, né, que é muito evidente, né, esse investimento na canção, independentemente do país onde vivem. E assim como George Drexler, assim como Victor Ramil, a gente pode colocar muitos outros na conta aí que estão atuantes atualmente, como El Davi Aguilar, do México, Kevin Johansen, da Argentina. Enfim, a lista é longa. O que é esse conceito de sul? O que engloba esse sul? Ele é um conceito político ou ele é um conceito geográfico, cultural? E, sobretudo, pensando naquela frase que a gente encontra em muitos lugares no Uruguai e no quadro
do Joaquim Torres Garcia, Nuestro Norte es el Sur, né? Como é esse conceito do Sul e como entra essa ideia do Nuestro Norte es el Sur nesse aspecto da música que a gente está falando? É, eu não trabalhei assim, teoricamente, se a gente for falar, né, exatamente com essa expressão de música do Sul, mas certamente tem um sentido muito importante aí presente, que é político, certamente, como tu mencionaste, e que para a gente aprofundar, né, um pouco mais essa questão, eu vou contar só brevemente, ou lembrar para quem viu ou né, ouviu falar de um episódio do George Drexler no Oscar em 2005, em que ele foi o primeiro ganhador, a primeira canção que ganhou, né, de canção original no Oscar, maior prêmio do cinema estadunidense, cantada em espanhol, né? Foi a primeira, então foi um grande feito. E aconteceu uma controvérsia bem grande, né, naquele ano, porque o Oscar é um super programa de televisão, né, assistido no mundo inteiro e que tem uma produção televisiva, né, muito bem pensada para chegar a esse público massivo e global. E talvez por isso, né, os produtores naquela época não convidaram o George Drexler para cantar sua música no palco do Oscar, coisa que é de praxe, né? Sempre as músicas que estão concorrendo, elas são apresentadas, né, durante a cerimônia do Oscar. E o George Drexler, em 2005, não foi convidado. Colocaram o Antônio Bandeiras e o Carlos Santana para fazer uma interpretação na música dele. E no final das contas, a música do Drexler foi a vencedora. E aí, quando ele sobe no palco, ele canta ela a capela, o que foi, né, um feito, um significado muito importante, político principalmente, né? Primeira canção cantada em espanhol, só que a voz do cantor não teria aparecido, né, naquela super exposição midiática, se não fosse o fato dele ter ganhado e subido ao palco e cantado a capela porque ele quis, não porque foi, né, convidado pela produção do programa. Enfim, teve uma repercussão grande na imprensa na época, e muito se falou, né, do quanto aquela voz presente do latino-americano, né, falando ou cantando em espanhol, né, era um ato político naquele momento, sendo que o Oscar e todo o cinema hollywoodiano, né, hoje mudou bastante isso, vem mudando aos poucos, né, mas na época era pautado exclusivamente pela língua inglesa. E eu queria lembrar os ouvintes, digitem Jorge Drexler, Oscar, e aí vocês vão ver a cena completa. E o Carlos Santana... Nota de edição, me deu uma cãibra mental aqui na hora, e eu falei Pedro Bandeira, mas eu queria dizer Antônio Bandeiras. Extremamente dramática, de Al Outro Lado del Rio, e o Drexler subindo no palco com aquela elegância dele, e cantando com aquela voz doce e maravilhosa, e vocês vão notar a diferença. Dê uma procurada no YouTube. Boa, é uma ótima dica. Deixa eu só complementar, eu falei basicamente, né, mas eu desenvolvo isso um pouco mais na tese. Eu acho que é legal a gente enfatizar o significado que tem, né, do próprio compositor cantar as suas canções, colocar a voz dele. Tem até um significado, uma análise aí que a gente pode fazer da materialidade dessa voz, que circula, que chega aos ouvintes, né, o fato a própria pessoa, né, que criou aqueles versos, que está pensando aquilo que ele diz nos versos, está endereçando, né, esses versos com a sua própria voz para os ouvintes. Isso acaba configurando essa canção de uma forma muito intimista, né? Os ouvintes acabam tendo uma relação muito direta com esse criador, com esse artista, com esse compositor. Tem uma relação até de cumplicidade, né, nesse ato do canto, que também é um canto mais uma característica intimista, né, porque é um canto mais de bossa nova, né, de MPB, aquele canto mais baixinho, que quer dizer as palavras, articular exatamente cada sílaba para que o ouvinte entenda perfeitamente o recado que está sendo dado. E você pode desenvolver um pouquinho melhor sobre esse conceito de sul? O que está dentro, o que está fora dessa ideia de sul?
e o que é borroso ali, as fronteiras não estão muito delimitadas. Na sua opinião, o que com certeza forma parte desse conceito de sul? Bom, tem outros conceitos também que a gente pode trazer para a conversa junto, né, com a ideia de sul, que vão também problematizar a ideia de fronteira. Aí eu estou falando de templadismo, que é um conceito que normalmente é o Daniel Drexler, que já escreveu um ensaio sobre isso, que nas entrevistas ele fala sobre a ideia de templadismo. O Kevin Johansen, argentino, já falou em alguns momentos sobre subtropicalismo. O Vitor Ramil escreveu um ensaio chamado Estética do Frio, né? Todos esses conceitos e ensaios estão pensando, né, na produção desses artistas, olhando, né, para esse mundo globalizado e com fronteiras muito fluidas, né, nessa cultura contemporânea, de uma forma a tentar se encaixar, né, a tentar qualificar o seu trabalho, caracterizar o seu trabalho, numa perspectiva que certamente, né, para os sociólogos, vai se enquadrar como um investimento de epistemologias do Sul, uma forma de se pensar, de agir, de interagir na sociedade, né, a partir do Sul, né, não naquela visada consagrada ao longo dos séculos, né, de um olhar mais europeizado, né, que permeia muito o fazer artístico, né, os cânones artísticos, né, que é uma ideia que vem da Europa. Isso se problematiza demais atualmente, e eu acredito que esses artistas, quando eles trazem esses conceitos, tentando se encaixar e tentando se repensar na contemporaneidade, eles também estão contribuindo para formular novas epistemologias do Sul. A ideia de estética do frio, do Victor Ramil, ele até se sente um pouco deslocado em relação ao próprio Brasil, por ele viver no Sul, por ele se identificar demais com a cultura regional, né, do Rio Grande do Sul, que tem uma afinidade grande com o Uruguai e com a Argentina, e às vezes não tanto com a Bahia, com o Rio de Janeiro, né, uma forma assim de qualificar a sua produção como alternativa e como deslocada dos grandes centros. O templadismo do Daniel Drexler coloca a música uruguaia num ponto intermédio, um ponto, né, de uma sensibilidade mais amena, né, que não é nem tão expansiva e nem tão introspectiva, mas, né, mediana. Acredita que diz respeito até ao modo de ser uruguaio e que a música acaba traduzindo dessa forma. E já o subtropicalismo, bom, Kevin Johansen nunca sistematizou exatamente, ele só faz algumas provocações por aí, e só o nome já é uma provocação bem interessante, né? Mas ele coloca aí no time dos tropicalistas os uruguaios e os argentinos também, ele coloca o Charly Garcia, enfim, toda a turma do rock também desses países, que são contemporâneos mais ou menos dos tropicalistas brasileiros, como uma geração que estimula, né, e determina muito do que as novas gerações estão fazendo, e ele se enquadra nas novas gerações. Com o sub sendo um pouco desse sul, né, mas trazendo um outro significado, estando por baixo, quem sabe, ou sendo menor, né? Afinal, é muita provocação na fala do Kevin Johansen, né? Tem um humor muito peculiar e que eu adoro. Vamos pensar geograficamente. Então, o Rio Grande do Sul faz parte desse conceito de sul? Quando a gente fala desse tipo de artista, né? Quando fala de Vitor Amil, por exemplo, aí sim, se a gente está pensando o Sul como alternativo, como uma outra epistemologia que entra até em tensão, né? Que se contrapõe a epistemologias dominantes, aí sim, mas a gente vai ver outras produções que vão ser totalmente aderentes e não vão ser de resistência ou de contraposição, né? Então, me parece que essa ideia de sul e até mesmo a ideia de latino-americano, ela tem um sentido político de resistência que está praticamente intrínseco
nessa ideia de se dizer latino-americano. Não é só uma designação geográfica, né? Mas tem um sentido histórico-político muito importante, inafastável. E como esse conceito de Sul que a gente está trabalhando até aqui se relaciona ou não, se opõe talvez ao movimento independentista do Sul do Brasil? Tem alguma relação, sobretudo, não sei, geográfica, política, cultural? É a mesma coisa? Não é? Me fala um pouquinho sobre isso. Nenhuma, até acredito que seriam ideias opostas, porque o pouco que eu sei, né, de movimentos independentistas, que até ultimamente não se fala muito mais nisso, né, até acho que andam mais quietos, mas era toda uma ideia muito ligada a um sentimento nacionalista, entre aspas, né, mas assim, tudo que a gente conhece de nacionalismo no século XX, de você reverenciar uma bandeira, de você delimitar fronteiras muito definidas, de ter uma cultura ali com símbolos bem determinados para dizer que você é daquele lugar, tudo isso a gente reconheceu, né, como sendo nacionalismo. E me parece que esse movimento, essas ideias independentistas estão muito calcadas, né, nesse sentido, né, que é muito do século XX, que é muito um sentimento nacionalista, entre aspas. Já os artistas, né, cancionistas que hoje se identificam, talvez, né, com um sul imaginário, com um ser latino-americano alternativo, eles estão totalmente desprendidos desse nacionalismo. Eles estão muito mais conectados na contemporaneidade, numa ideia de circulação transnacional, translocal, em que, sim, continua sendo importante para eles o local onde se nasce, o local onde se vive, mas não se tem nada prende esses artistas, né? Eles vão dialogar com tudo que é possível nesse mundo conectado que a gente vive, né? Não vão, de forma alguma, ter um sentimento tradicionalista de tentar manter raízes e não transformá-las, né? Como às vezes está muito presente nos nacionalismos e nos tradicionalismos. Não, esses artistas, eles vão justamente recriar as raízes, refazer tudo, não vão ter vergonha alguma de, às vezes, ter referências muito nítidas de estrangeiras, né? Não há problema algum em beber de fontes diversas. Em um momento tem uma canção que é super bitomaníaca, em outro momento uma canção que é super fincada na tradição da milonga, né? O trânsito entre essas referências acaba sendo natural para esses cancionistas, porque no final tem a digital deles, né? O mais importante é essa autoria, né? E aí com a autoria ali presente, quando eles estão falando o que querem, eles falam o que querem, o que pensam sobre os Beatles e sobre a milonga. E é muito interessante isso que você está contando, porque tem bastante a ver com a ideia do nosso podcast que chama La Mescla, né? A ideia aqui é a gente ir conhecendo as misturas, todas as influências possíveis na cultura, num sentido imensamente amplo, porque en lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla, y en la mezcla de lo puro, que antes que puro foi mezcla. Né? É um trechinho da música do Jarabe de Palo que eu, de alguma maneira, sempre acabo tendo que mencionar aqui, porque esse é um assunto que realmente é relevante para a gente aqui no nosso podcast. Claro. E por que esse movimento da canção latino-americana se diferencia do resto da música latino-americana? Eu vou insistir um pouquinho no conceito de música do Sul, porque eu estou pensando num conceito geográfico, né? Então, como que essa música do Sul, o templadismo, o subtropicalismo, a estética do frio, se diferenciam do resto da música latino-americana, obviamente considerando o Brasil como parte da América Latina, né? Esse é um conceito fundamental aqui para a gente. Vou retomar a questão do hibridismo, da mescla,
que foi um dos conceitos teóricos que eu acabei desenvolvendo na tese, porque é uma das características mais fortes da produção desses cancionistas, a mescla, né? A mistura de ritmos, de referências, e eu acabo fazendo uma digressão teórica definindo duas categorias diferentes de hibridismo: o hibridismo aderente e o hibridismo generativo, considerando que não é tudo mistura, não é tudo híbrido, né? Até o híbrido hoje, depois do período pandêmico, né, severo que a gente viveu, não que tenha acabado a pandemia, mas no auge ali da pandemia de Covid-19, a gente começou a falar muito em híbrido, porque era para designar o que era online, o que era presencial. Acaba que no nosso cotidiano a gente articula essa palavra, né, como se, né, enfim, tudo pudesse ser híbrido. Quando a gente vai fazer análise, né, musical, cultural, a gente tem que definir um pouco melhor. E aí eu via essa palavra sendo usada para designar coisas diferentes. Por exemplo, né, o que eu acabo chamando de um hibridismo aderente. Bom, tem uma banda famosa aqui no Sul que toca cover de música nativista, ou seja, a música nativista, a música regionalista de festivais, né, que é algo super forte aqui para a tradição local. Músicas que falam, né, do campo, que falam do cavalo, que falam do ser gaúcho, do tipo social gaúcho histórico. E a banda toca essas músicas em ritmo de rock. Ou seja, você pega o rock, você pega o nativismo, e aí você cola de uma forma aderente, né? Signos totalmente reconhecíveis, né? Quem não conhece rock? Quem no Sul, né, ao menos, não conhece o nativismo, essa cultura gaúcha, gauchesca, né? E aí o ouvinte certamente identifica esses dois elementos e vai chamar que essa música dessa banda é híbrida, porque tem os dois elementos. E, ok, é híbrido, mas é um híbrido que eu vou chamar de aderente, justamente por essa questão de que são elementos reconhecíveis da cultura popular, da cultura, né, dos imaginários locais e mundiais, e que são facilmente reconhecíveis. Por outro lado, tem o hibridismo que aparece muito forte na música do Jorge Drexler, por exemplo, do Vitor Ramil, ou no disco do Vitor Ramil chamado Ramilonga, em que ele pegou o nativismo, porque a milonga está inserida dentro dessa cultura nativista e gauchesca, e misturou não só com rock, um pouco até de música indiana, com bossa nova, com MPB, e em certos momentos a gente até identifica, né, que tem algo de rock aqui, tem algo de MPB nessa voz dele, tem algo de milonga, mas não é aquela milonga gauchesca que a gente está acostumado a ouvir no Sul. O que é, né, essa milonga do Vitor Ramil? É a Ramilonga, a milonga do Vitor Ramil. É justamente um terceiro elemento, né, de um hibridismo generativo, em que não é mais milonga, não é mais MPB, não é mais rock, é a Ramilonga, né? Acaba identificando que esses artistas vão sempre trabalhar com essa lógica de beber nas fontes, nos imaginários que estão aí para que se use, né? Por que não? Qualquer referência que está disponível, mas tem um processo de depuração, tem um processo, né, criativo ali que é profundo e que é muito calcado num universo particular, né, de cada um desses artistas, que tem um estilo muito peculiar, muito particular, que é o estilo deles. Não é o rock, não é a milonga, né, não são gêneros que a gente reconhece que muita gente compartilha, mas tem um estilo ali também que é particular daquele artista. E eu já vi declarações diversas desses artistas tentando contrapor uma personalidade do Sul, uma característica musical como mais intimista, mais melancólica, mais fria, não no sentido de serem pessoas frias e difíceis de tratar, não por isso, mas e uma coisa um pouco mais marrom, um pouco mais cinza,
contrapondo isso com a ideia do tropicalismo, daquelas cores e os tambores e Sim. toda essa expansividade. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Claro. Essa ideia está bastante presente no ensaio do Victor Ramil, A Estética do Frio, e no filme A Linha Fria do Horizonte, filme dirigido por um paranaense, Luciano Coelho, lançado lá em 2011, se eu não me engano, circulou bastante por 2012, 2013, e que além do Victor Ramil, tá o Jorge Drexler, estão vários outros artistas, o Sebastián Santos, do Uruguai, Mário Falcão também, Arthur de Faria, enfim, é uma lista grande. Tem o Pablo Gringo, da Argentina. Eles acabam falando bastante, né, dessa questão geográfica, da questão do temperamento, né, de se estar num local geográfico histórico onde se compartilha a cultura do mate, né, afinal na Argentina, no Uruguai, no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, tem uma geografia também muito típica do Pampa, né, dos vastos campos onde se produz carne, enfim, se cria gado, e aí esse tipo gauchesco, né, gaúcho, que está presente também não só no sul do Brasil, mas na Argentina, no Uruguai, e claro, é um clima subtropical e não tropical. Parte daí esse contraste, parece, né? O Vitor Ramil vai falar dos tempos que ele viveu no Rio de Janeiro, quando ele tinha contrato com uma grande gravadora, e aí estava vivendo lá, então, nesse clima tropical, e aí ficando um pouco, né, numa crise de identidade, por estar acostumado com um clima mais frio e com outros hábitos, né, de não estar habituado àquele calor de estar sempre, né, suando, enfim, e o quanto aquilo determinaria, o quanto aquilo influenciaria na produção artística dele, no momento de composição, né? Afinal de contas, esse processo tão íntimo e individualizado desses cancionistas, que é de pensar numa letra e aí compor a canção sozinho, né? Muitas vezes isolado em algum lugar, criando os versos e criando a melodia no violão, né, e cantando. O quanto ele estava habituado a fazer isso num clima frio em Pelotas, na casa que foi da família dele ao longo de muitas gerações, e aí ele naquele momento estava vivendo no Rio de Janeiro, um local diferente para ele, e passando calor, né, o tempo inteiro, o quanto ele acabou chegando à conclusão de que ele não se identificava tanto com esse clima tropical, e aí foi voltar às suas origens, né, para ver com o que ele realmente se identificava. Por outro lado, tem muita discussão em torno dessa ideia de estética do frio, porque no Rio Grande do Sul tem muito samba, tem, né, outras estéticas que a gente pode identificar mais com o calor e não com o frio, né? Inclusive tem uma sambista atualmente que faço questão de falar delas sempre, que é a Pamela Amaro. Fica a dica aqui para quem está nos escutando, procure a Pamela Amaro em todas as plataformas de streaming, que é samba sensacional, um talento maravilhoso. E que certamente está ligado a uma estética que a gente reconhece mais como tropical, mais como brasileira, né? Do que como gaúcha, né? Apesar de que o samba da Pamela, daí a gente vai poder entrar num outro debate, a gente pode identificar elementos que vão ser do Sul, né? Afinal, ela nasceu aqui, sempre viveu aqui, e produz o seu samba a partir desse lugar. O próprio Vitor Ramil, né, em outros momentos, já também repensou algumas coisas dessa ideia de estética do frio. Não que ele negue, né, mas que, em primeiro lugar, ele estava fazendo uma reflexão que era muito pontual daquele momento, de uma reflexão que gerou o disco dele, chamado Ramilonga, todo gravado de milongas. E se a gente for pegar os outros discos, o mais recente, inclusive, o Avenida Angélica, ele é permeado de sonoridades que são muito mais quentes que, né, aquele momento lá dos anos 90 da estética do frio. Não é algo que vá determinar, mas foi uma reflexão assim, pontual que certamente pontuou um estranhamento, né? E talvez
um sentido assim de por que então tocar milonga e falar de coisas, né, que tem a ver muito mais com uma realidade que se aproxima do Uruguai e da Argentina e não tanto com o norte do Brasil. Daqui de São Paulo, que é onde eu moro, cresci, moro na zona oeste de São Paulo boa parte da minha vida. Quando a gente pensa em gaúcho, na figura do gaúcho, tem aquele gaúcho piochado tomando chimarrão em cima de um cavalo, e é meio que isso da gente aqui, e fala tchê o tempo inteiro. É isso, né? Então, assim, historicamente e no contexto atual, o que é essa figura do gaúcho, o que é a milonga e como que ela colabora. E eu vou insistir na canção, como você diz, mas eu gosto de insistir no conceito de música do Sul por ser mais genérico. Então, primeiro, o que é um gaúcho, historicamente, o que é um gaúcho hoje, não pensando gaúcho como o gentílico, né, mas pensando nessa pessoa do campo, e a milonga e como é que isso influencia nesse movimento musical do qual a gente está falando hoje. A ideia do gaúcho, talvez nos últimos, não sei, 10 anos, por aí, eu tenho a impressão de que se descolou um pouco da produção desses cancionistas mais contemporâneos, né? O próprio Vitor Ramil, né, gravou Ramilonga, que tinha muitos versos, né, e poemas do João da Cunha Vargas, um poeta super tradicional, falando do campo e desse tipo gaúcho. Outros discos também, ele investiu muito nessa temática. E não só ele, eu acho que assim, os artistas mais contemporâneos parece que atualmente deixaram um pouco mais de lado, né, essa ideia de gauchesco, porque foi algo que foi muito forte, principalmente nos anos 80, no Rio Grande do Sul, com festivais de música nativista, que continuam ativos até hoje. Ainda é um mercado, inclusive, muito forte da música no Sul, de produção de música regionalista e que fala, né, 90% sobre ser gaúcho, sobre toda essa ideia, né, que permeia a cultura e a história do Rio Grande do Sul. Mas a impressão que eu tenho é que os artistas mais contemporâneos vêm problematizando muito essa ideia, e tem uma artista que eu tenho que mencionar, a Clarissa Ferreira, que é, além de cancionista, também é pesquisadora. Ela vem trabalhando muito essa temática do ponto de vista feminino, e o quanto, né, evidentemente, toda essa cultura gauchesca é muito machista, mas além de fazer essa crítica e essa denúncia, né, ela vem propondo, né, caminhos, não sei, saídas criativas, né, com a sua própria produção musical, né, afinal de contas ela vem investindo em ser cancionista também, está gravando atualmente um disco que deve ser lançado em breve, chamado La Vaca, dialogando com outras mulheres, poetas, cantoras, compositoras, que vêm trocando, né, impressões sobre isso e talvez produzindo uma nova música gaúcha que tem um outro olhar e que trata de outros temas, sem exatamente negar, no sentido de excluir, deixar de fora esse histórico gauchesco, mas avançando e trabalhando de uma forma mais qualificada, né? Só o fato de elas comporem então as suas músicas e subirem no palco com a sua própria voz para cantar já é, né, um fato novo, porque toda a tradição gauchesca foi muito pautada no homem cantando o gaúcho, né, um tipo masculino, e boa parte das vezes, muitas vezes, tendo um cunho super machista, né, na forma de tratar as relações sociais. Mas não é só o conteúdo da letra, mas é esse colocar-se, né, com o seu próprio corpo, com a sua própria voz em cima do palco para dizer o que pensa, né? Uma tradição histórica musical do Rio Grande do Sul que teve também muitas cantoras, mas cantoras
cantavam as composições que os homens criavam, né? O que é bastante diferente. E, enfim, aí ela vai também, como pesquisadora, a Clarissa Ferreira vai revalorizar artistas como a Mary Terezinha, que era a parceira, a dupla do Teixeirinha, gravaram vários discos juntos, se apresentaram muitas vezes, lado a lado. Também da Berenice Azambuja, que foi uma cantora e compositora bastante importante, que faleceu recentemente, que tensionava, né, muitas vezes com essa cultura gauchesca e com o machismo, mas de uma forma sutil. Hoje parece que as novas gerações estão até criando novos palcos e novos espaços para poder fazer a música que acham que podem fazer, e não só dando seguimento àquela tradição ou àquela forma de fazer música que se consolidou durante muitos anos. Então, o gaúcho hoje, né, acaba sendo né, muito colocado em questão, né? Acaba sendo um problema essa ideia de gaúcho. E aí, tanto pelo viés feminino, feminista, como também pela questão racial, né? Porque a afirmação desse gaúcho sempre se pautou muito, né, pelo latifundiário, pelo grande proprietário de terras, né, montado no seu cavalo. A configuração desse tipo social, né, ideal, está muito no homem branco montado a cavalo, que tem os seus escravos, e o escravo né, é subjugado e nunca é o protagonista. E, por outro lado, a música gauchesca tem, dentre seus principais ritmos, a milonga, que tem uma célula rítmica e uma tradição que dá origem, né, a essa milonga, calcada em ritmos africanos, né, trabalhados e recriados aqui no Sul por escravos, né, tanto no Rio Grande do Sul quanto Uruguai, Argentina. O próprio tango vai ser uma vertente que vai vir daí, né? Mas que também na Argentina, mas aí já é outro assunto que a gente não vai se meter, mas também tem, né, uma forte tradição lá que está certamente pela chave racial calcada no branco, né, e não no negro. Então hoje isso tudo está sendo muito problematizado, não só para dar um lugarzinho ali para a mulher, um lugarzinho para o negro dentro do CTG, né, no Centro de Tradições Gaúchas. Não, você pode sentar aqui também, você para representar o negro, você mulher senta aqui para representar a mulher. Não, eu acho que o que está acontecendo na arte e na música contemporânea do Rio Grande do Sul é que o negro está abrindo o seu lugar, né? O palco, está inventando o palco aonde vai expressar a sua arte e a sua música, assim como também as mulheres, e não só dando continuidade a um palco que sempre foi dominado pelo homem branco. E vale lembrar também que essa figura aqui dentro da fronteira brasileira a gente chama de gaúcho, né, com acento no U. Na Argentina e no Uruguai essa figura também existe, que é o gaúcho, né, e tem muitas semelhanças. E pensando nesse triângulo Montevidéu, Buenos Aires, Porto Alegre, como são essas fronteiras culturais e musicais, Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai? Você acredita que tem um intercâmbio musical e cultural forte entre esses territórios? Tem muitas barreiras, por exemplo, o idioma. Como é a circulação cultural e musical nesses territórios? Tem sido muito intensa. Já teve momentos melhores, mas aí quando eu falo do momento melhor, eu estou falando da valorização da cultura, enfim, dos mercados artísticos, né? Que hoje, falando em Brasil principalmente, né, não é o melhor momento, né, econômico, inclusive, e de valorização da arte e da cultura. Mas em Porto Alegre foi promovido durante muitos anos um festival chamado Festival de Inverno, que sempre costumava promover a integração entre Brasil, Uruguai e Argentina. E aí conseguia fazer esses artistas circularem,
né, pelas capitais, principalmente, conforme tu mencionaste, né, Montevidéu, Buenos Aires, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, e muitos artistas fizeram intensamente isso. E aí isso significava o quê? Parcerias musicais, compor juntos, subirem ao palco juntos, seja recebendo o seu hermano, né, como a gente costuma falar, na sua cidade, como viajando para visitar, né, os seus parceiros na cidade onde eles vivem e produzem arte. Isso foi muito intenso, gerou inclusive discos com dupla nacionalidade, né? Um muito interessante se chama Canções Cruzadas, que é do Dani Lopes, uruguaio, de Montevidéu, e do Marcelo Delacroix, que é porto-alegrense. Outro se chama Muamba, que é do Sebastián Rantos, do Uruguai, com o Mário Falcão, de Porto Alegre. Agora comecei a citar, vou citar vários, que aí vocês podem ir procurando aí nas plataformas. Tem um outro que se chama Música Menor, ou Música Menor, que é do Omar Remarco, da Argentina, e o Arthur de Faria, do Brasil, enfim, porto-alegrense. Esses trabalhos são fruto, certamente, de uma circulação muito intensa desses artistas, né, por essas capitais, principalmente, em festivais que eram promovidos, muitos pela iniciativa do poder público, e leis de incentivo à cultura também, que garantiam, né, a gravação dos discos e a promoção de grandes shows, mas que continua fazendo sentido, né, e certamente está presente também no reconhecimento entre Vitor Ramil e Jorge Drexler, quando o Pedro Aznar, produtor argentino, mostrou a música de um para o outro. E, né, o Pedro Aznar acabou produzindo discos de ambos e em algum momento ele mostrou, na época, anos 90, devia ser um CD, né, com a master do disco, né, do Vitor Ramil para o Jorge Drexler. Olha só o que estão gravando lá em Porto Alegre. Aí depois para o Vitor Ramil, olha só o que estão gravando lá em Montevidéu. Justamente identificando a semelhança, enfim, né, a busca, né, que tem muita semelhança, certamente, nessa busca por um ser, né, nessa contemporaneidade ligado a um regional que não tem fronteiras muito definidas, né, e que transita, então, de forma muito fluida entre as referências do mundo pop, do mundo erudito, do mundo literário, né, que faz comentários sobre o cotidiano, né, e aí o Jorge Drexler e o Vitor Ramil se reconhecem, né, nossa, eu tenho que conhecer esse cara, porque né, eu me reconheço e me identifico muito com ele, parece que ele está em busca do mesmo que eu estou, né, e aí naquele momento lá, isso é legal pontuar, que o Pedro Aznar apresentou o Vitor e o Jorge Drexler, eles estavam gravando mais ou menos simultaneamente, diferença de pouco tempo, mas sem se conhecer, né? O Fronteira, álbum do Drexler, e o Ramilonga, álbum do Vitor Ramil, que são álbuns, assim, de virada na carreira dos dois cancionistas. Enfim, eu fui longe, né? Mas é para enfatizar, assim, o quanto é forte esse intercâmbio, né? E falando de álbuns binacionais, eu lembrei também de outro exemplo, que é o Loucura Total, ou Loucura Total, do Fito Paes com o Paulinho Mosca. O Paulinho Mosca, apesar de ser do Rio de Janeiro e muito carioca, no meu Sim. ponto de vista, ele faz muito parte, né, dessa música do Sul. Tem muitas parcerias com Kevin Johansen, com o próprio Drexler, Jorge Drexler, porque eu tenho todos os irmãos Drexlers, e eles são muitos, e a família é toda muito musical. E então o Loucura Total é um disco binacional também, e tem uma versão, todas as músicas têm a sua versão em português, a sua versão em espanhol, e a versão oposta da mistura dos dois. É uma loucura, assim, eu super recomendo para todo mundo. Também, muito bom esse disco. Você acredita que o idioma é uma barreira para essa comunicação, para essa integração musical e cultural Brasil, Uruguai e Argentina?
Oh, isso é muito interessante. Você já tinha mencionado antes, né? Eu deixei de fora. Vamos pensar um pouco sobre isso. Eu não sou da área, né? Das letras, enfim, sou jornalista, comunicador, mas pelo interesse, pela temática, por ter pesquisado, então, a canção latino-americana, acabei me deparando muito com essa questão, né? E observo algumas coisas, né? Em primeiro lugar, esses artistas, eles acabam, pela força da integração, cada um falando o idioma do outro e falando também em portunhol, né? Eu acho que assim o primeiro contato que eles têm quando começa essa integração, eles saem, né, tentando se comunicar pela música, né, que é uma linguagem um pouco mais universal, talvez, e né, conversando, articulando ali o que sabem do outro idioma e falando um portunhol, porque eu acabo tendo uma simpatia muito grande também por essa ideia de falar portunhol. Mas observo que no final das contas, né, nessas idas e vindas, e aí tem um festival muito importante que segue ativo há bastante tempo, que é o Festival de La Serena, no litoral uruguaio, sempre na virada do ano. Eles se reúnem lá, muitos cancionistas, principalmente do Uruguai e do Brasil, do sul do Brasil, mas também alguns argentinos e mexicanos já apareceram nas últimas edições, que eu sei. E, e é um lugar onde parece que cada um faz questão de aprender o idioma do outro e falar, né, se comunicar com o outro a partir do idioma que o outro fala, né, como uma riqueza, como algo que a gente tem a ganhar, né, e o que acaba se contrapondo muito naquela ideia mais do senso comum que a gente tem, né, de que, mas as pessoas não vão se entender se não falarem a mesma língua. Eu acho que essa integração desses artistas acaba indo por uma via contrária, que é de não, a gente cada um fala a sua língua e eu quero aprender a língua do outro para eu aprender um pouco mais com o outro, né? E isso é recíproco, né? Não é uma necessidade para que de universalidade, mas de riqueza, de diversidade, né? De a gente se enriquecer e aprender muito mais. E aí, quem se interessa pela cultura latino-americana, sendo falante de português, acaba incorporando, né, esse interesse pela língua espanhola, né? Faz parte, porque eu quero saber mais, eu quero reconhecer os meus vizinhos latino-americanos. E uma forma de eu participar mais disso é eu começar a compreender um pouco mais do espanhol, né? Então, não acaba sendo assim uma barreira, mas acaba sendo um ganho, né? Porque além da gente aprender mais e conhecer muito mais música, né, que a riqueza que tem né, da diversidade de países na América Latina, o quanto a gente pode aprender mais, né, ouvindo eles, mas não só pelo balanço que é cativante e que imediatamente a gente já sai, né, parece que incorporando, né, e dançando a cúmbia, né, a gente não precisa falar espanhol para dançar cúmbia, mas o quanto mais a gente aprende se a gente começar a entender as palavras em espanhol dessa letra da cúmbia, né, ou da milonga, enfim, eu acho que é mais uma questão de ganho do que um limite. Mas tem toda a razão em fazer essa pergunta, porque parece que isso se coloca como barreira, né? E a gente parece que até evita ou tem uma desculpa para não se integrar e não reconhecer os nossos vizinhos latino-americanos, coloca essa desculpa na questão da língua. E é curioso porque no segundo episódio do podcast eu conversei com a professora Susana Mancilha, que mora e trabalha na fronteira de Corumbá com Puerto Quijarro, Corumbá no Mato Grosso do Sul e Puerto Quijarro na Bolívia. E lá o idioma é uma barreira. E é uma barreira que as pessoas não estão muito interessadas em derrubar, né? Então depende da fronteira que a gente esteja falando, a relação com esse bilinguismo é bem diferente. Isso é muito interessante. Um mesmo fator de diferenciar dois países, duas culturas, para alguns, em determinada região, é uma barreira, que estamos muito orgulhosos, até determinar, algumas pessoas estão muito orgulhosas de mantê-la, para se diferenciarem, e em outras regiões a questão da língua se torna uma ponte.
né? É muito interessante observar como isso funciona. E você tem um programa de rádio que se chama Canciones para Despertar em Latinoamérica. Fala um pouco sobre ele, como surgiu a ideia? Legal, esse programa vai completar 3 anos no ar, agora em novembro de 2022. A gente começou em 2019. Ele é produzido dentro do curso de jornalismo da Universidade de Passo Fundo. Sempre tem uma equipe, né, de estudantes de jornalismo, e a gente produz dentro da rádio UPF, da rádio universitária. É um trabalho que tem um investimento duplo, né, tanto na questão musical quanto na questão informativa, né, justamente por estar dentro do curso de jornalismo, que o jornalismo, né, que para nós não tem preconceitos, nós já trabalhamos com uma ideia de jornalismo muito dentro de um contexto onde o entretenimento é muito importante. Afinal de contas, as notícias circulam, né, nas redes sociais e nas mídias digitais da mesma forma, ou acompanham também o entretenimento, a diversão. Então, parte um pouco dessa ideia de que o jornalismo está produzindo informação e está trabalhando também com entretenimento, né? Seja na TV, no rádio, muito fortemente. Então, a gente, além de se informar para trazer informações musicais, vamos chamar assim, que é de estar rodando na programação da rádio as novidades, os novos singles dos artistas latino-americanos, também lembrando os clássicos, né, que marcaram a história e a cultura latino-americana. A gente traz aquela informação mais né, do dia a dia mesmo, do hard news, como a gente fala no jornalismo, que é o que aconteceu na semana na América Latina, de mais relevante, para a gente prestar atenção, para a gente não deixar passar, porque dependendo, né, do que acontece na Ucrânia, com a guerra na Ucrânia, com o que acontece nos Estados Unidos, com a relevância que o país tem, né, como uma potência econômica e política mundial, às vezes a gente acaba só falando, então, das grandes guerras que estão acontecendo lá do outro lado do mundo, e ali, às vezes, até interessado na política interna dos Estados Unidos, porque isso vai ter reflexo no resto do mundo e aqui no Brasil, e deixa de fora da nossa pauta do que aconteceu agora nessa semana, né, na América Latina. Né? Não sei quando que o ouvinte vai estar nos ouvindo nesse podcast, mas a gente gravando aqui, a semana passada foi entregue para o novo presidente do Chile, Gabriel Boric, a nova Constituição, né, que vem sendo escrita a partir de todo um movimento que eclodiu em 2019, com protestos de rua, que levou, então, o país a criar uma nova Constituinte, uma nova Assembleia Constituinte, para escrever uma nova Constituição. Isso é muito relevante, né? Só que é uma notícia que acaba ficando ali de canto, né, no rodapé, que a gente não dá uma relevância muito grande, né, no jornalismo brasileiro. É uma característica do nosso fazer jornalístico no Brasil, que acaba relegando muitos os temas da América Latina, né, para o rodapé, ou enfim, para um canto de página, falando em jornalismo impresso, ou se é no tempo de telejornal, é uma notinha só de 2 minutos, enquanto a grande reportagem internacional vai falar da guerra da Ucrânia, né? Sem desmerecer a importância, né, de se falar da guerra da Ucrânia, que é importantíssima, mas a gente não organiza muito isso, né, nas nossas edições, né? A gente deixa a América Latina de lado, certamente. E o programa Canciones sempre faz, então, essa gira, né, pelo que aconteceu na América Latina, para a gente ficar acompanhando mesmo, não perder de vista. E lembrando que a gente está gravando aqui dia 11 de julho de 2022. Esse programa, eu ainda não sei quando ele vai ser publicado, mas só para vocês se situarem no tempo. E quem é o público do seu programa? Quem quiser ouvir, onde encontra? Quem ouve o seu programa? Bom, em primeiro lugar, a região norte do estado, do Rio Grande do Sul, né? Não toda, mas uma grande parte da região norte do Rio Grande do Sul, que tem o sinal, né, da Rádio UPF. Que a Rádio UPF tem campi, né, em várias cidades da região ali, e antenas, né, que retransmitem o sinal
ainda nesse rádio tradicional, né, com antena, de você sintonizar no aparelho de rádio e tal, mas também pode ser sintonizada por um aplicativo que se pode ouvir ao vivo, né, em qualquer lugar do planeta, através de um aplicativo no celular. Mas, enfim, com o retorno que a gente tem, né, a gente pode dizer que tem, assim, dois públicos interessados, né, que acabam aparecendo no nosso programa especificamente. Não estou falando da audiência em geral da rádio. Mas, bom, certamente esse público que está lá na universidade, que está nos campi, né, espalhados ali pela região norte do Rio Grande do Sul, que se interessam numa programação um pouco mais alternativa, né, que gostam de música né, mais ligada a esse universo latino-americano, que não é da programação trivial das rádios tradicionais, que investem muito mais numa música mais pop, né? Ou atualmente no Brasil também muito mais espaço para o gênero sertanejo, né? Outros gêneros que de maior popularidade e certamente tem assim uma certa nostalgia, né? De reouvir aqueles grandes clássicos da música latino-americana, né? Gracias a la vida, enfim, me veio essa à cabeça, talvez um dos grandes clássicos, mas aquelas músicas assim que marcaram ali os anos 60 e 70, que muitos intérpretes gravaram e regravaram, e que a gente parece que, quando ouve, tem assim um certo sentimento de ser latino-americano. A gente procura sempre trazer esse tipo de música, né? De Violeta Parra, Alfredo Zitarrosa, Mercedes Sosa, Vitor Hara, essas músicas sempre estão ali, né? Mas a gente tem um investimento que é um trabalho que a gente tem sempre de estar acompanhando o que os artistas atuais estão lançando, né? E aí eu falo de artistas como Manuel Garcia, no Chile, Mon Laferte, que é chilena, mas tem uma carreira internacional, né? Latino-americana, certamente muito ampla, mas não só na América Latina. El Davi Aguilar, também do México ainda, o próprio Jorge Drexler, né? Fica muito antenado, né, para os movimentos desses artistas, as novas músicas que eles estão lançando, o que eles estão fazendo, o que eles andam falando, e a gente cobre isso, né, tá, roda as músicas deles e, enfim, dá notícias também, né, sobre os passos desses artistas. Então, o público acaba tendo ali no programa uma referência de acompanhar a carreira de um tipo de música que talvez, né, na maioria das rádios não tem um espaço muito definido ou às vezes nem está presente. João, a gente já está com o nosso tempo super estourado. Eu queria terminar a nossa entrevista pedindo para você duas recomendações culturais e, de novo, cultura num sentido muito, muito amplo. Pensando, inclusive, você que é jornalista, de repente algum jornal, algum livro, filme, podcast, música, algum curso sobre o assunto da nossa conversa. A primeira recomendação eu queria que fosse de nível fácil, para quem quiser só dar uma esticadinha ali no assunto e depois voltar para a vida normal. E outra mais aprofundada, mais hardcore, para quem é nerd do assunto, que nem eu, e quiser realmente se aprofundar. Eu vou dar duas dicas que são musicais mesmo, né? Enfim, eu posso para comentar um pouco mais, né? Falando em música, um nível assim que talvez tenha uma proximidade um pouco maior, né? Com para quem quer se iniciar, né, nesse contexto latino-americano, porque afinal de contas a gente não cresceu ouvindo determinados ritmos às vezes e a gente começar a ouvir às vezes é um pouco estranho, né? Então a Mon Laferte, eu acho que é uma artista que tem circulado de uma forma brilhante pelo universo pop e que eu acho que é uma ótima porta de entrada para esse universo latino-americano hoje. E ela gravou recentemente, foi esse ano ainda, em 2022, o programa da NPR, que é a emissora pública de rádio dos Estados Unidos, chamado Tiny Desk. Programa super conhecido que grava grandes nomes e nomes alternativos também da música internacional. E ela gravou um episódio do Tiny Desk agora nesse ano, cantando dentro de uma igreja no interior do México e que está sensacional. É emocionante e traz
esse diálogo, né, com a música pop e com a tradição mexicana. Então, Mon Laferte é chilena, mas ela tem investido muito também na cultura mexicana, na música mexicana, e esse Tiny Desk está especial. Por outro lado, né, se alguém quiser ir um pouco além, aí às vezes está um pouco mais longe do que a gente costuma ouvir, mas é brilhante, é maravilhoso, é lindo, e é de uma mexicana chamada Laura Itandewi. Acho que pronuncia assim, porque é um nome de origem mais indígena, né? Até tento assim um pouco fazer uma pronúncia em espanhol, mas não é espanhol, né? É Laura Itandewi, tem um H lá no final. Ela tem um disco que ela lançou recentemente que bebe das tradições mexicanas, né? Assim como a Mon Laferte vai fazendo esse Tiny Desk, mas ela está um pouco mais distante desse universo pop, né? Então é muito mais localizado nos folclores, na rancheira, no bolero, né? Na música que a gente notadamente identifica como sendo de tradições mexicanas. Mas ela canta, né, muito bem e compõe de uma maneira sensível, que é tocante, que coloca ela dentro desse rol de artistas que eu menciono, né, desde o início aqui do teu podcast, de cancionistas, né, que coloca a sua voz para dizer quem eu sou, para falar das suas origens, mas como um ser contemporâneo. E ela é super jovem, enfim, uma artista que despontou agora e que está valorizando as tradições mexicanas de uma forma maravilhosa. A Laura Itandewi. Ótimo, muito obrigada, João. E quem quiser entrar em contato contigo, quiser tirar alguma dúvida, te mandar uma mensagem, como pode te encontrar? Bom, eu utilizo quase todas as redes, né? Acho que uma maneira muito fácil, porque boa parte das pessoas usam hoje o Instagram, é me procurar por lá. No Instagram, o meu nome é Gaucho Pero No Mucho. Mas se me procurar também como João Vicente Ribas, deve me encontrar. E a rádio, bom, se perguntou antes, né? Para ouvir o Canciones, e também lá é um canal de comunicação, né? Tem a plataforma Mixcloud, que os programas de Canciones para Despertar em Latinoamérica vão sendo postados lá depois que eles vão ao ar na Rádio PF. Então tem todo um acervo lá. Isso é um pouco mais recente, são programas de 2022 que começaram aí para essa plataforma, mas por lá também tem um canal de comunicação para escutar os programas. Tá Aí tem que ótimo. procurar não pelo meu perfil, mas pelo perfil da Rádio PF. Ótimo, João. Quero te agradecer imensamente pela participação de hoje. Este episódio está sendo gravado com um microfone digno e decente, que não é um microfone do computador, pela primeira vez. Gostaria de saber dos ouvintes como é que ficou a qualidade de áudio. E foi um presente do Felipe Figueiredo, lá do podcast Xadrez Verbal, meu amigo muito querido e incentivador desse podcast. Beijos, Felipe. E, João, super obrigada pela sua participação, por compartilhar todo o seu conhecimento com a gente aqui. E, com certeza, a gente vai se falar mais vezes para estender esse assunto, porque também é um dos meus favoritos. E o podcast é meu, afinal das contas. Será um prazer. Muito Parabéns pelo obrigada. trabalho. Vida longa ao Mescla. Muito obrigada. Até a próxima. Até.